Se fizer como eles fazem, poderá começar no prejuízo, em pouco tempo, acumular dívidas, trocando sonho por pesadelo. Foi esse o erro de muita gente boa na cozinha, que esqueceu que estava abrindo um negócio, e o negócio é movido por lucro. Começaram um negócio que não se pagava. Mas como descobrir esse futuro negócio? Se vai ser lucrativo, se é viável? Fique comigo que eu vou te revelar nessa aula como você vai fazer para começar certo. Fala, chefe, vamos começar do começo. Antes de mais nada... Oi, chefe! Rapidinho! Dá uma forcinha pro canal, se inscreve, curte, comenta e compartilha. Isso mostra pro YouTube que esse conteúdo tá ajudando alguém de verdade. E assim, mais pessoas que estão começando também podem encontrar o caminho certo. Começar a abrir um restaurante, uma lanchonete, precisa entender o conceito mais importante de todos. Dentro de um negócio, o importante é lucro. Lucro é tudo aquilo que sobra depois que você paga todas as obrigações do seu negócio. Ou seja, depois que você paga custos, ingredientes, despesas fixas, aluguel, contas e tudo mais, sobra o lucro. Deve, pelo menos, para sobrar o lucro. Então, é o que separa de um negócio saudável de um negócio que não dá certo. E como é que se mede isso? Através de uma ferramenta chamada DRE. A DRE é uma planilha, assim, uma estrutura de cálculo onde tem o faturamento e é deduzindo os custos. Começa com variáveis, que todos os que eu vou explicar mais na frente, e os fixos. Então, basicamente, o DRE, ele é a estrutura de cálculo onde você começa pelo faturamento. E tudo que entra de dinheiro e vai deduzindo os custos através dele, através da despesa, vai se calculando até se chegar no final, se vai ter lucro ou não. Dentro dessa estrutura, os custos são separados por dois grandes grupos. O primeiro grupo é o custo variável. São aqueles que estão diretamente ligados à venda, como ingrediente, embalagem. Quanto mais você vende, mais esses custos aumentam. O segundo grupo é o custo fixo. Esses são aqueles que não mudam. Independentemente da venda, se você vender muito ou pouco, eles vão estar lá para poder você pagar. Aluguel, salário, energia, água, são serviços contratados também. Agora, vem a grande pergunta que trava muita gente. Como é que um negócio que não existe ainda, como é que eu vou chegar nesse número, nessa informação? Então, agora deixa eu te mostrar isso na prática, através de uma história. Eu conto isso no meu livro, Negócio de Comida, do Zero ao Lucro, onde você acompanha a jornada da Clara e do Rafael, que começam vendendo comida, como a maioria, em casa, na cozinha, mas o negócio começa a dar certo e eles começam a ficarem perdidos na operação, e acaba se tornando ali um caos, um verdadeiro problema. Então, no capítulo 1, que é o fogo na cozinha, é visto, a Clara fala, uma das personagens, diz que a gente não sabe se está ganhando dinheiro ou se está perdendo. Não sabe porque o dinheiro não fica. Então, não sei o que está acontecendo. Você percebe aí o problema? Eles estavam vendendo, mas não sobrava dinheiro. E essa situação torna um tumulto. O que a maioria faz? Redobra o trabalho para poder sair, mas ela está perdida, não tem direção, não sabe onde é que atacar, porque não tem informações gerenciais para poder dizer que o problema é na venda, o problema é no custo, é na compra, tem muita gente, é muito salário, não dá, porque não tem ferramenta para isso. Então, diante dessa situação, eles estavam vendendo, mas não sobrava nada. Então, aí entra uma outra história, que no meu livro, no capítulo 3, o chamado do mentor, onde essas informações elas são passadas de forma que tem uma parte que ele diz o seguinte, o mentor fala para eles, se não sabem o custo, não sabem o lucro. Se não sabe o lucro, não tem negócio. Então, é uma informação que se for para poder cozinhar e você curtir cozinhando, não bote o negócio, continue curtindo, porque negócio é lucro. Aquele prazer que você tem de cozinhar, faça isso em casa, ou então continue na sua renda extra, mas se você vai querer um negócio profissional, o buraco é mais embaixo, porque você tem custos mais pesados, tem uma estrutura também que vai lhe levar mais longe, se fizer do jeito correto. Então, se você quer sair desse operacional, passar a ser de fato um líder, um gestor do seu negócio, você então tem que ir olhando para outras vertentes, outros lugares, dentro do seu negócio, que dentro de um negócio gastronômico, a cozinha é um dos itens, que é a parte do produto, entre os tripés. Dentro desse tripé, produto, processo e pessoas. Essas três coisas que sustentam esse negócio. Então, se você olhar só
para a questão do produto, você vai esquecer das outras coisas. E o seu negócio funciona em sinergia com todos esses espaços, né? Todo esse pilar. Os pilares. Parece complicado, mas não é. Se você for... Vá me acompanhando aqui. Então, aqui está a virada de chave. Não é um negócio... Esse negócio não é só sobre vender. Ele é sobre gerir o equilíbrio entre vendas e gastos. E não apenas em ter um produto com uma margem boa. É aquilo que eu falei, é um cálculo, né? E lucro é a sobra. Depois de deduzir tudo, né? O conceito mais importante nessa aula é sobre a questão do lucro. Né? Construindo no improviso, é construído com base em números. Né? Números dita operação, não o contrário. E o lucro é uma consequência, e o lucro é um número que deve ser definido e perseguido desde o início. Exatamente aqui, onde entra o método GMV, que significa gasto negócio mínimo viável. O GMV é um conceito baseado em engenharia reversa, né? Onde você monta, antes de montar um negócio e abrir as portas, você tem que definir o seu lucro. Então, através dessa definição de lucro, você começa, né, a ter como objetivo aquela lucratividade. Que, ao contrário que muita gente fala, ao contrário que o produto tem uma margem boa, vou ganhar tantos por cento no lucro, não é bem assim. Você pode até, individualmente, existem cálculos para isso, vou até mostrar aqui. Mas o que, na verdade, o lucro, ele é o resultado de uma operação. É o resultado entre o que você fatura para o que você gasta. E a sobra é o resultado dessa operação. Se você administrar direitinho o seu faturamento com o seu quanto você gasta, você consegue ter um resultado legal, você consegue ter lucro. Então, para um negócio que está começando agora, o cara não tem informação nenhuma, então esses números precisam ser construídos. Né? E ao contrário que muita gente, e antes que você entenda, o gestor, você, à medida que você entra no seu negócio, você é o seu gestor, o gestor da sua operação. Né? Então, você tem um número, um orçamento, como você tem em casa. Você tem um orçamento da sua casa, eu só posso gastar isso. A mesma coisa é um negócio. Então, você só pode gastar aquilo. Então, todas as operações são gerenciadas, porque toda operação tem um custo. Tá bom? Fez sentido aí? Então, através do lucro desejado, se constrói a estrutura do negócio, a partir dele. Né? E aí é que está. Dentro do método, o ponto de partida, né, como eu disse, é um lucro mínimo de 10%. Porque isso significa que toda a estrutura do negócio precisa ser planejada para garantir o resultado. Você não monta um restaurante primeiro para depois calcular. Você calcula primeiro para depois montar o seu gasto de negócio. É uma engenharia reversa. Você define quanto você quer ganhar. A partir disso, você constrói cada parte do negócio de forma calculada. Né? Como um jogo de Lego. Você aprende a estruturar os seus custos, definir os processos, calcular cada etapa, desde ficha técnica, produto, definição do modelo de negócio, passando pela definição de preço, análise de concorrência, até chegar na operação completa. Nada é feito no achismo. Tudo é construído de forma lógica, sequencial, baseado em número. Agora, facilitar o entendimento, vamos simplificar o caminho completo do método GMV. Na primeira fase, que é o planejamento, que tira o produto da cabeça e coloca no papel, definindo exatamente o que você vai vender, qual será a sua especialidade. Importante isso. Muita gente, aqui cabe só um alerta, quando você começa a montar um negócio, normalmente você começa com uma especialidade. Eu quero montar uma pizzaria, porque eu sei... É importante você conhecer e saber cozinhar, é importante você conhecer o produto que você está vendendo. Show? Certo? Mas no negócio é isso e mais outras coisas. Gerenciar o seu orçamento. Gerenciar todos os processos que vão colaborar com o seu lucro, a aparecer lucro ou não. Sentido? Beleza? Então, essa definição, muita gente, vou botar muitas coisas, milhões de coisas, para quem está começando, principalmente, eu desaconselho total, isso não existe. O que existe é que você tem que ser conhecido por uma especialidade. E você pode ter outras coisas, um mix do seu cardápio. Aí é um outro papo. Mas inicialmente vou abrir as minhas portas, porque eu vou ser um especialista numa pizza faço isso, mas é pizza, é meu negócio. Né? E eu tenho as minhas diferenciações e tal, como eu digo aqui. E antes de abrir, também é importante que você faça um teste, uma análise sensorial. Mas eu já venho de renda extra, eu já faço isso, tem gente que já me compra, meu vizinho, meu não sei o quê. Agora você está partindo para um negócio mais profissional, mais caro, inclusive. E você tem que ter todo esse cuidado para que você, quando você for vender, imagina, você vai investir, vai tirar dinheiro, vai fazer. Então, o que custa? Você ter mais informação sobre o que as pessoas, inclusive, porque a gente vai estar construindo aqui uma ideia, a gente vai chegar num troço que é importante, um conceito chamado cliente ideal, onde tudo é voltado para
este cliente. Então, um negócio ele existe para agradar esse perfil de cliente. Porque você não vai vender para todo mundo. Você vai vender para um tipo de pessoa que vai curtir o que você faz. Não só o seu produto, mas se for a sua estrutura, o seu negócio, tudo. Tudo envolvido nisso. Então, os testes sensoriais são importantes desse princípio, com humildade, com o coração aberto. Vamos lá, vamos fazer uma degustação aberta para que as pessoas possam me dizer o que elas acham. De repente, você vai ter ideias maravilhosas, e normalmente é assim. Faz um questionário, como eu ensino no meu treinamento, e você então tira as melhores ideias, sacadas, e você transforma em um produto diferente, que é importante, para poder não ficar navegando nos iguais. Então tente se diferenciar. Essa aula, essa parte, inclusive, é para isso, para que você possa ter essa noção de diferenciação, né? Então, mostram exatamente como produzir, né, cada item do cardápio também, é a ficha técnica. É um fato, muita gente não se dá conta da importância. Eu vivo dizendo aqui, eu já disse várias vezes e continuo dizendo, a ficha técnica é a base de tudo. Todo negócio começa com a ficha técnica. Porque a base, a estrutura, ela vai servir para tantas coisas, porque, inclusive, a sua estrutura de custo, ela está ancorada na ficha técnica. Então, com a ficha técnica você vai poder fazer uma boa compra, com a ficha técnica você vai ter um controle de estoque decente, você pode cruzar informações sobre custos, né? Isso a gente vê um pouco mais também lá na frente. Só para você ter ideia, dê uma parada aqui para você entender a importância da construção. Isso aqui eu estou falando aqui são coisas que são construídas para chegar na resposta da pergunta que foi feita para esse vídeo, dessa aula. Então, você também vai estudar concorrência, vai definir preço, baseado no mercado. Existe aí também um erro, e vamos dizer assim, quem manda é o mercado. Não adianta você ter um produto, margem maravilhosa, a não ser que você tenha um diferencial muito grande e tenha muito dinheiro para você ficar esperando que as pessoas lhe encontrem, né? E você cobre um preço acima do que a maioria cobra. Então, para você fazer isso, normalmente isso não funciona. Ou então você tem que ancorar, se a média do seu bairro é 60, o seu preço é 60. Agora, a estrutura de custo, que é o que vai definir se você vai lucrar ou não, lembra da DRE que eu falei lá em cima? Então, é baseado nela lá, na estrutura de gastos, né, de custos, que você vai estar definindo, que a gente vai estar falando sobre mais contribuição mais na frente ainda um pouquinho, para você compreender. Só entenda isso. Então, existe aí o pessoal se confunde muito essa questão. Margem individual não é lucratividade de período. Quem manda é o caixa, né? E quem manda é o resultado final de cada exercício do mês, né? Então, para saber se você fez o dever de casa direitinho, você tem lucro. Se você não fez, não tem lucro. Vamos lá para frente. Então, a questão do preço, né? Então, preço é uma questão, é mercado. Quem define é ele. Não adianta você botar um preço que o pessoal está acostumado a pagar um preço diferenciado, né? Menor, né? Então, estudar a concorrência. Preço com base no mercado, os custos, analisando e definindo fornecedores, é outro papo também que é importante. Fornecedor é parceiro, principalmente dos produtos que são os essenciais para o seu negócio. Se você é uma pizzaria, se sua especialidade é pizza, então você precisa ter uma farinha especial, uma farinha que só aquele cara tem, é parceria. Ele não vai te deixar na mão, ele é um cara que vai te dar um preço razoável e tal, e tem que haver uma contrapartida também, né? Então você está pagando o cara em dia, é um cara bom fornecedor. Então, aqui inclusive no livro eu mostro como é que se vai como é que se visita os fornecedores, né? Faz conversa, pesquisa. Então, aí depois da gente ter aí a questão dos fornecedores, a gente precisa ter um planejamento também de marketing. A gente precisa vender. Então, valores, prazos de pagamento, depois na sequência, né? Tem o marketing, definindo posicionamento, comunicação, estratégia, promoção, canais de venda. Depois disso, você estrutura a operação, definindo como será a produção, qual é a sua capacidade de atendimento, qual é a equipe necessária, quais são os processos que você precisa. E aqui eu vou dar uma paradinha para também fazer uma outra observação. Uma das coisas que muita gente depois, quando abre, fica perdido, como o caso da Clara e do Rafael no livro, é justamente a falta de clareza da operação. Então você você contrata pessoas, tem uma estrutura, mas nem você sabe o que eles vão fazer, nem eles sabem também o que vão entregar. Então aí o que acontece? Normalmente o dono ele acaba se envolvendo demais na produção, tem medo de entregar a produção para alguém. Aquela pessoa também não está treinada o suficiente. Então essa parte da operação ela tem que ser no GMV
a gente constrói essa parte e para poder, na hora que você for começar a operação, está no plano executivo, você, cada parte, né, essa parte aqui, ela tem que ter a parte dos processos todos definidos, para que você possa saber, inclusive, contratar. Inclusive, a gente ensina como é que contrata a pessoa certa, com o perfil certo, para você formar a sua equipe devagarzinho. Então, aí a partir daí, a equipe será necessária, os processos, né, como eu falei, utilizando, e como será feito o controle, através, né, de qualidade do estoque, a compra, que também é outro. Quando se fala, inclusive, você já deve ter falado, CMV, custo da mercadoria vendida. O custo da mercadoria vendida não é só um cálculo, não. Ele é um processo, que ele começa desde a ficha técnica, vai para a compra, a estrutura de compra, vai para o controle de estoque, a parte de distribuição. Inclusive, passo muito bem detalhado no livro, explicando todo o processo. Esse livro, ele é explicando esse método, que é nosso, né, do GMV, que é o método de construção para que você tenha um plano executivo para começar com clareza e segurança. Então, dentro desse critério, a gente tem aí essa informação importante. Então, estoque, compra, recebimento de mercadoria. Essa questão também, outra organização, que a gente já vai chegar também na parte financeira agora, que é definindo os custos totais. Você projeta o fluxo de caixa, que é uma ferramenta fabulosa, porque dentro da análise, a gente tem que verificar, que você já deve ter ouvido falar, que caixa é rei. E realmente é. Então você pode ter uma estrutura lucrativa, mas de repente você estourou seu capital de giro, houve uma certa dificuldade para que você não soube administrar direito o fluxo de entradas e saídas do seu negócio. Então isso pode causar um desarranjo financeiro, né? E isso causar uma série de eventos na sequência. Então, ok. Então você tem aí a questão da projeção do fluxo de caixa, o acompanhamento do saldo, né? Durante o ano, né, para ter ideia, né, o capital de giro é calculado, que é importante. Começar um negócio sem capital de giro é horrível. Investir inicialmente, né, sabendo, como um jogo em caixa, né? Então é um negócio que gera lucro, ele é todo construído, uma ideia puxando a outra, que é calculada. Nenhum processo num restaurante, nenhum processo num negócio gastronômico, numa confeitaria, é de graça. Tudo tem custo. E, no final das contas, o que é a gerência de um negócio é uma gerência, não é de operação. A operação, como eu falei antes, ela tem custo. No final das contas, o que você quer? Dinheiro. Dinheiro é número. Então, para isso, você tem que transformar numa linguagem única de número e administrar o seu restaurante com base nos números e não o contrário, né? E como saber, então, se o seu restaurante será lucrativo antes de abrir? Aí você viu que a gente foi construindo toda uma estrutura, gerando cálculos, né, valores. Aí agora a gente vai chegar nesse momento aqui, para chegar e dizer assim, agora eu quero saber, vai dar ou não? Essa minha estrutura é bacana ou essa estrutura não vai dar certo? Através da análise de viabilidade. E o bicho esquisito é esse, Mauro. Calma aí, chefe. Respira aí, não pira, segura a onda, porque o negócio vai ficar bom e você vai começar a entender a partir de agora. A análise de viabilidade do negócio é quando a gente junta esses números aí, nos cálculos de indicadores, e você vai entender se ele é saudável ou ele é um risco. Então, é feito através desses indicadores, são 3, né, que precisam conversar entre si. É o ponto de equilíbrio, lucro líquido e o payback. Payback é o retorno de investimento. Como usar o tempo de retorno? Como usar como a gente vai estar usando aqui, o exemplo da Clara e do Rafael, que são os protagonistas do livro, né? E esse livro não é só a técnica, ele é ambientado em cima de uma história de uma família, e dentro dessa família tem outras questões relacionadas a vários dramas, né, que eles vivem, e os problemas de um negócio gastronômico que você vai se identificar com certeza. Então, aqui eu estou usando aqui os personagens, mas os números são apenas para exemplificar, tá bom? Então eles planejam investir um delivery de hambúrguer, né, com esses números aqui, com a previsão aqui de 50 mil, eles vão entrar. Esse valor aqui está incluindo tudo, capital de giro, todos os números importantes para que ele possa começar esse negócio, né? Compra de equipamento, tudo é colocado nesse investimento inicial. Então, o faturamento que eles chegaram, depois fizeram alguns cálculos, eu ensino como é que faz isso. Faturamento previsto a 20 mil reais. E os custos variáveis de 10 mil e o custo fixo 10 mil. Né? Então, observa aí.
Então, ele tem aqui um faturamento de 20, 10 de variáveis, 10 fixos, né? Então, lembrando, variável é custo com a mercadoria, com venda, iFood, tudo relacionado à venda está no variável. E tudo, então, conforme você vai aumentando o faturamento, esse custo também sobe, certo? O custo fixo é aquele custo que funcionário e tudo mais, independente de você vender ou não, ele permanece, né? Então, ele é terror, porque esse é um número que está compromissado. Então, mesmo se você vender pouco, você sabe que vai ter que tirar dinheiro da carteira para poder pagar ele, né? E se não pagar, é complicado, porque a sua operação fica em risco, porque tem funcionário para receber, você tem energia, tem outras coisas aí também, aluguel. Então, é isso aí. Então, a gente começa com o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o 0 a 0, né, que a gente usa para a gente poder calcular. Então, quando é feito esse cálculo, ele dá empate, show de bola, não tem problema. O primeiro ponto que a gente precisa colocar aqui é porque tem alguns cálculos que já no ponto de equilíbrio o negócio já demonstra negativo. Aí não vai para frente. No caso de um margem de um ponto de equilíbrio zerado, que há a possibilidade de... Ele pode fazer uma injeção de venda e ele pode começar a lucrar a partir daí. Então, tem chance de ser um negócio bacana. Então, a gente usa a margem de contribuição, que é um cálculo também, que é o faturamento menos o custo variável. Então, essa diferença chama-se margem de contribuição, que é justamente quanto ela vai estar contribuindo para pagar os custos fixos, ok? E nesse exemplo, a margem de faturamento é 50% variável, então ele vai ficar com 50% para pagar os custos fixos, né? Então, o que diz é que o faturamento previsto de 20k é exatamente o ponto de equilíbrio. Eles precisam, com 20 mil reais, eles pagam as contas, mas não ganham nada, né? Eles ficam lá e também não vai para frente, deduzindo um custo variável que será do lucro. Então, o segundo indicador é lucro líquido. Então, o lucro líquido, dentro da camada de estrutura de lucro, tem o lucro bruto. Do lucro bruto, você, então, deduz por exemplo, investimento, financiamento e tal, até imposto, né? Alguns impostos. Aí você tem o lucro líquido, né? Que a gente indica que ninguém deve começar sem um orçamento com menos de 10% de lucro. Isso aí vale a pena nem começar. Mas vamos aqui. Então, eles, nessa simulação, eles estão aí, chegamos aqui no indicador de lucro líquido, para poder entender, né, esse cenário. Então, ele tem aí 20 mil, e lucro líquido é zero. Zero, o ponto de equilíbrio foi zero, então se ele continuar com esse faturamento, o lucro líquido dele é zero, e não faz o menor sentido abrir um negócio sem lucratividade. Nesse cenário, traz prejuízo imediatamente, mas não traz imediatamente, mas não gera sobra. E a chance de faturamento aumentar sem subir o custo fixo pode ser que seja uma alternativa. Pode ser não, certamente é alternativa, né? Se não tiver outros custos mais pesados, no caso desse exemplo, tem, né? Então, não é só aumentar o faturamento, mas diminuir também, como a gente vai falar mais na frente. Então, entenda que é uma equação, é um equilíbrio entre faturamento e custo. Sempre vai ser assim. Então, aí você tem, quando isso é muito bem jogado, você então tem uma estrutura de lucro administrável. Você sabe de que apertar os botões para poder você ter lucro no final do mês. Bom, então, por fim, a gente tem o tempo de retorno. Então, é onde o sinal vermelho acende. Se o lucro mensal é de zero, então, evidentemente, tu não tem nem data para você receber esse dinheiro. Vai ficar aí sem previsibilidade. Se o resultado fosse outro, já tivesse um lucro e tal, o payback ele calcula o tempo que você vai estar sobre lucro, essa lucratividade que a empresa vai estar gerando, isso aqui é grosso modo, né? E você vai diluindo em tantos meses. Então, você tem 24 meses, 36 meses, dependendo do investimento, você tem retorno de capital, se fizer o dever de casa para que todo mês você tenha lucro, observando o orçamento do seu restaurante, da sua confeitaria, da sua lanchonete, ok? Então, vamos para frente aí. Então, com esse investimento, ele nunca vai voltar para o seu bolso, né, como eu disse. Então, você virou um escravo do seu próprio negócio, trabalhando apenas para pagar boleto. Isso não é vida, né? Então, você quer crescer, você botou um negócio ali para você ser reconhecido, as coisas crescerem, isso aí é um cenário muito ruim. Então, pagar para trabalhar apenas e ficar perdido não faz sentido. Então, conclusão da análise. Essa análise diz que o negócio não é viável para abrir agora. Então,
ele não dá prejuízo, mas também não tem condições de sustentar um investimento de 50 mil reais. Então, o que deve ser feito? O aluno, no caso do método, né, precisa melhorar os números no papel. Aumentar o faturamento, sem alterar o custo fixo. Reduzir o custo variável, para aumentar a margem. Reduzir o lucro, o custo fixo, para ele não consuma os 50% do faturamento. Porque existe em cada conta dessa, tem um percentual científico indicado para aquela conta. Então, você entendeu como é que se calcula a viabilidade de um gasto-negócio antes de investir? As vantagens são inúmeras, né? A começar pela diminuição do risco. Você tem aí, enquanto você vai construindo, você vai vendo todos os detalhes, né? Logicamente, não dá para prever, tem a adivinhação, mas dentro do processo muita coisa é diminuída e evita que muita gente acaba se lascando quando não tem planejamento. Então, o lucro não é sobra, mas um objetivo planejado com base na engenharia reversa. Então, você começa pelo faturamento e vai deduzindo os custos variáveis, insumos, embalagens, taxas, iFood, depois tem os custos fixos, aluguel, salário, despesa, até chegar ao lucro líquido, e o que realmente sobra para o dono. A viabilidade é só aprovada do lucro se ele estiver acima de 10%. Né? Porque, como eu falei, abaixo de 10% é muito arriscado você começar um negócio com a margem tão baixa. Né? Então, você está para poder querer crescer. Então, é respeitar, começar o princípio de um negócio respeitando o orçamento. E o seu gerenciamento desse negócio é através dos números. Como é que você vai saber se está certo ou se errado? Os números. É o orçamento executivo, o plano executivo que você recebe no final, para você só seguir e manter, né? A gerenciar os números que você calculou para o seu negócio. Tá? Então, é importante que você verifique e você ajuste no papel, antes de você fazer o investimento. Exatamente isso que o GMV permite fazer. Antes de abrir, antes de gastar dinheiro, antes de assumir risco, você já sabe quanto precisa vender, quanto precisa gastar, quanto vai lucrar e quanto tempo o investimento vai retornar para você. Isso transforma completamente a forma de montar um gasto-negócio, um negócio de comida. Você já sabe se a estrutura que você construiu se paga. Em bom português, se o faturamento mínimo cobre os custos, gerando um lucro mínimo de 10%, se for positivo. Vai em frente, você tem um plano executivo na mão para seguir e começar a montar e ajustar o seu gasto-negócio. Ou se não for viável, não tem problema. Levante as mãos para o céu, agradeça a Deus o livramento. Volte para o seu plano e corrija a estrutura. Melhor do que você quebrar a cara e perder dinheiro e outras coisas mais. Né? Você para de torcer para dar certo e passa a construir para dar certo. Esse é o verdadeiro objetivo do GMV. Não é apenas ensinar a abrir um negócio, é ensinar a abrir e administrar um negócio que já nasce com lucro planejado, que você planejou. Então não permita que a falta de planejamento e controle roube o seu sonho. O caminho para o lucro está ao seu alcance no método GMV, o seu guia. E também, para você que já abriu um negócio e está com dificuldade, o método é o mesmo. Aplique esses conceitos e veja a transformação acontecer no seu gasto-negócio. Porque uma das boas e das qualidades do método é a organização. A gente trabalha em cima de planejamento, organização e controle, certo? Em cima daqueles 3 pilares: produto, processo, pessoas. Então, quando a gente tem essas 3 coisas, essas informações reunidas em ferramentas gerenciais, tudo fica mais fácil. Né? Você sabe de que vai apertar o botãozinho, vamos dizer assim, né? De uma maneira mais simples de ser entendido. Então, aplica esses conceitos e veja a transformação. Porque, à medida como eu mostro no livro, né, estava o caos. Então, à medida que você vai começando a instrumentalizar, a começar pela ficha técnica, começar como eles no livro, eles não tinham nada. Simplesmente era tudo no olho. Como é que você vai saber se você está ganhando ou se está perdendo a partir da própria receita? Né? Isso serve para grandes restaurantes, que também, grandes hamburguerias, muita gente cresce com faturamento, cresce desorganizado. E aí quando você começa não é só botar na ficha técnica. Lembra da história dos processos que a gente viu? Pois é, não adianta você definir se você não gerencia o processo. Agora faz sentido para dizer para você que cada processo tem um custo. Então, na hora que você vai definir o que aquilo lá, você tem que, se você não tiver um gerenciamento com a sua equipe, quem vai estar produzindo, quem você vai estar treinando, aí, se não cumprir o que está escrito lá, aí evidentemente a coisa vai dar ruim. Você sinaliza uma coisa e o seu resultado é outro. Né? Então, lembra que você precisa colher os seus frutos de trabalho e da sua paixão. Você precisa ser remunerado por isso. Afinal, você investiu, tirou dinheiro, acreditou no seu sonho e você precisa ter esse dinheiro, esse capital colocado. Não caia na história de assim, eu cozinho bem e, ok, isso ajuda, é um dos pilares, lembra? São 3. Né? Se você for fazer tudo sozinho, você vai permanecer na estrutura de renda extra e tudo certo, se você quiser. Mas esse programa é para quem quer crescer.
Eu quero crescer, eu quero ter um restaurante, 2, 3, mas cresça organizado. Que tem aí de gente papocando porque não saiu, a coisa saiu do controle, não sabe administrar, só sabe administrar pelo olho, né? E não sabe quanto realmente entra ou quanto sai. Legal? Então, é isso aí. Então, Fala Chefe, eu sou Mauro Gonçalves, restaurateur, especialista na gestão do lucro, criador do método GMV, um programa estruturado em passos, que ensina a gerar 10% de lucro por mês e transformar o chefe faz tudo em dono do lucro, orientando na organização e no controle do seu gasto-negócio de maneira profissional. Um guia para montar e gerenciar seu gasto-negócio com clareza, segurança, saindo do modo sobrevivência e ir para o modo crescimento. Aprenda e aplique o método do GMV a cada capítulo do livro Negócio de Comida do Zero a Lucro. O link está na bio, inclusive. Tá? Acompanhe a história da Clara e do Rafael, está bem legal essa história, que saem do caos de uma hamburgueria para um negócio organizado e profissional, né? Guiados pelo mentor, né? Um mentor experiente que começa a orientar eles numa narrativa envolvente. Tá? É bem legal, tem muita superação. Você vai também ser desafiado no texto, né? No livro, e você, tenho certeza, você vai se identificar em alguma parte ou em todo o livro, né? Se você, dependendo do estágio que você esteja, né? Esse foi um mix de apanhado de tantas histórias que eu sei, né? E da minha própria história também, então, que tá ali de maneira organizada e está numa condição bem legal. Então, se você duvida, clica aqui na bio e veja. Então, está aqui o link. Então, também um convite para você visitar o nosso blog, gastonegócio.com/blog. Lá você tem lá os vídeos do YouTube, você tem artigos grandes, né? Você vai encontrar isso aqui também, esse artigo para você pesquisar, entender um pouco melhor o método GMV. Qualquer coisa, manda aí um comentário, pergunta, eu respondo, tá bom? Então, comece certo, gerencie fácil e cresça forte. Valeu, chefe!